Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Continuamos então os nossos estudos sobre o perispírito. Agradecemos a presença, o carinho daqueles que estão seguindo conosco estes estudos, que são bastante densos, como nós já falamos, e pedimos, né, aos nossos benfeitores que abençoem, iluminem e amparem a todos nós, sobretudo aqueles que estão interessados, né, em estudos mais aprofundados. Nós estamos trabalhando, né, o capítulo 8. Temos, neste capítulo, né, um estudo muito interessante sobre a aura, e numa parte deste capítulo é trabalhada a questão das provas, né? Esta, esta questão tão delicada, tão difícil de tratar, porque envolve ciência, envolve filosofia da ciência, perspectivas, né, de estudos que estão nesse contexto. Então, amigos, hoje nós fazemos uma segunda parte e faremos uma terceira, né? Esta terceira, ela não tratará das provas, mas das informações sobre a aura que nós podemos usar de uma maneira mais direta e prática, porque nos vem, né, dos benfeitores espirituais. O que nós estamos falando aqui é, na verdade, né, a questão do lado humano desses estudos, né, do lado é, científico destes estudos, e claro, isto tem uma enorme importância, mas há muita coisa que nós sabemos da vida que não está, né, assermentado, digamos assim, em cartório pela ciência. Há muita coisa que nós vivemos, usamos e sabemos e que a ciência ainda não alcançou porque ela vai no seu passo. Não é uma crítica à ciência, mas também não podemos parar nossa vida esperando que a ciência comprove aquilo que nós já sabemos, né? Nós temos que ter paciência, entender e seguir adiante, trabalhando para ajudar mesmo a ciência a acelerar o passo na boa direção. Então, na questão das provas, né, nós falamos das provas químicas, fotográficas, e uma outra classificação feita pelo autor, né, Dr. Zalmino Zimmermann, são os métodos eletrônicos. E o método eletrônico, nós falamos de aparelhos capazes de captar, registrar emissões de energia dos corpos animados e inanimados. Por exemplo, a bobina de Ruhmkorff, né, as máquinas de Kirlian, que são, na verdade, baseadas na bobina de Ruhmkorff, né, que foram aprimoradas pelo casal Kirlian nos seus estudos feitos na Rússia e divulgados, né, no livro Experiências Psíquicas, né, além da cortina de ferro. Então, estes estudos são muito interessantes. Nós temos aqui uma foto, né, do tipo de produto que sai destas máquinas Kirlians, né, deste processo, mas já vamos alertá-los, né, tudo isso ainda está sob suspensão, porque não podemos dizer, né, com certeza que isto prove a aura, né? Então, vejamos bem, mas também não podemos descartar certas informações que vêm daí. Nós procuraremos ter o bom senso que a doutrina espírita nos ensina. A bobina de Ruhmkorff, né, ou bobina de indução de Ruhmkorff, é um gerador de alta tensão, inventado, aperfeiçoado por volta de 1851 por Heinrich Daniel Ruhmkorff. Ela produz pulsos de milhares a dezenas de milhares de volts a partir de uma fonte de corrente contínua de baixa tensão, como uma bateria, por exemplo. Então, nós temos aqui o caso, você pode começar com uma corrente que tem 6 volts, por exemplo, e pode levar,
né, esta saída final a 15 mil volts, né, pelas oscilações do campo magnético feitos na bobina. Não vamos entrar nos detalhes porque não são necessários. Há na internet muito material e nós vamos falar um pouco do funcionamento da bobina, né? Há na internet muita coisa disponível, né? Vemos aqui alguns esquemas e foi ali que se percebeu, né, que havia esse fenômeno, né, luminoso, muito interessante, mas que será realmente popularizado, mundializado pelos trabalhos dos Kirlian. Então, há esquemas que explicam, vídeos que explicam, não há nada muito complicado, e inclusive há vídeos que explicam como fazer, né, em formato artesanal, em casa mesmo, se quisermos. Mas recomendamos cuidado, porque estamos lidando, né, com material que pode produzir danos físicos, né? Então, o funcionamento da bobina, ele é rapidamente, né? A bobina é essencialmente uma bobina de indução, isto é, um dispositivo capaz de transformar uma tensão baixa em impulsos de alta tensão. Ela tem uma bobina primária com poucas espiras, né, e fio relativamente grosso, uma bobina secundária com espiras de fio fino, um núcleo de ferro, um mecanismo que interrompe rapidamente a corrente, né, ele fica ligando, desligando. Quando a corrente passa pelo sistema primário, cria-se um campo magnético. Quando essa corrente é interrompida bruscamente, o campo magnético muda rapidamente. Pela indução eletromagnética, essa mudança produz uma tensão muito maior no sistema secundário, na bobina secundária, e o resultado é que neste momento, você tendo dois eletrodos separados, né, como se fossem capacitores, o resultado é que nós temos explosões, faíscas, descargas entre eletrodos, né, ou em objetos próximos, com efeitos luminosos, fisiológicos, choques fortes, químicos e de ionização do ar. Ela foi usada em laboratórios, eletroterapia, tubos de Geisler-Crookes, primeiros raios-x e experimentos de ondas eletromagnéticas, né? As ondas Hertz. Esse é mais ou menos, né, o funcionamento. Nós havíamos pensado em mostrar um vídeo, mas isto eu acredito que não é necessário, pois seria um exagero aí. Nós podemos encontrar facilmente na internet esse tipo de informação, se isto nos interessa. O casal Kirlian, eles são precursores, né, nessas fotos. Semyon e Valentina usaram técnicas semelhantes às da bobina de Ruhmkorff. Em 39, né, Pratt e Schlemmer obtiveram imagens de brilho ao redor de folhas com uma bobina de Ruhmkorff, padrão, né? Os Kirlians e seguidores interpretaram o fenômeno como registro de um campo de energia vital, bioplasma ou aura, que variava com o estado de saúde, emoções ou vitalidade do sujeito. Por exemplo, folhas vivas, né, versus folhas cortadas. Então, é claro que nós temos aí todo um campo interessante de experiências. No entanto, vimos um vídeo, né, da doutora Thelma Moss, que foi uma das precursoras dessas ideias no Ocidente, e, num certo momento do vídeo, ela diz para o repórter: Nós não sabemos o que é isso que nós estamos fotografando, né? E eu achei muito interessante isso, porque, sim, muitos começarão a dizer: bom, isso é uma foto dessa energia, desse bioplasma, deste campo energético que está em volta das coisas. E que já é descrito pela mediunidade, pelos grandes sensitivos da humanidade. As descrições da energia que envolve o ser humano, elas vêm sendo feitas há muito tempo, então não é algo novo.
Mas, neste momento, né, começou-se a ideia de que, bom, isto talvez seja isso, nós estamos fotografando, né, essa energia que está em volta das pessoas. Então, os experimentos do casal Kirlian, eles foram em 39, né, em Krasnodar, na União Soviética. O Semyon, engenheiro elétrico, e sua esposa Valentina observaram um brilho ao redor de um paciente sob tratamento com um gerador de alta frequência. E eles perceberam, a pessoa estava perto, né, de um gerador de alta frequência, e eles perceberam um brilho em volta da pessoa. Então, eles desenvolveram um método de fotografia por correntes de alta frequência, alta tensão, tipicamente dezenas de kilovolts, né? Um objeto, folha, dedo, etc., é colocado em contato com uma placa fotográfica ou filme sobre um eletrodo, aplica-se corrente de alta tensão, né, alta frequência. O ar ao redor ioniza e emite luz, o que nós chamamos de descarga corona. A imagem resultante mostra um halo ou auréola luminosa colorida ao redor do objeto. Eles fotografaram folhas de plantas, dedos humanos e outros objetos ao longo de décadas. Então, é basicamente este trabalho de fotografar usando, né, alta tensão. Contudo, né, nós vemos aqui que existe o tal do efeito corona, né? E o efeito corona é mais ou menos uma coisa, para dar uma imagem mais clara, né, nós podemos lembrar dos fogos de artifício. Quando você envia, né, aquele rojão para o alto e lá ele explode, ele leva sais, né? Por exemplo, sais de potássio. E sais de potássio recebendo, né, o impacto energético da explosão, a energia liberada na explosão vai estimular, né, os elétrons. No caso do potássio, é da família 1A, né, dos seus metais dos alcaloides, e ele vai estimular o elétron da última camada a dar um salto, né, da quarta camada para a quinta camada do átomo, do quarto nível para o quinto nível, por exemplo. E esse elétron volta depois, né? Isso tudo é muito rápido. E neste movimento, quando ele volta, a energia que ele liberou, ele libera, né, como luz vermelha. Então, nós vemos aquela explosão colorida, cheia de cores, porque os elementos químicos estão sendo, né, excitados, os elétrons estão sendo bombardeados com energia, eles dão saltos, né, entre as camadas e, quando eles devolvem energia, eles devolvem como calor ou luz. Então, é mais ou menos esta a ideia, né? Os corpos que estão perto deste campo de alta tensão, eles são ionizados, né? A atmosfera em volta, a umidade em volta da mão, por exemplo, se estamos fotografando a mão, a umidade numa folha. Então, nós começamos a perceber que formavam-se, né, estes campos luminosos. Então, eles observaram algumas coisas, né? Na época, essas experiências estavam começando, e nós veremos que há questionamentos que são feitos. Então, tomemos muito cuidado aqui, porque nós estamos falando de provas num nível científico, e isto tem que ser falado da forma científica. Nós temos que dizer, bom, isto é o que o casal Kirlian observou, tiraram conclusões, né? Mas estas conclusões são questionadas. Folhas saudáveis, por exemplo, produziam padrões mais intensos e dinâmicos do que folhas doentes ou murchas. Eles observaram isso. À medida que uma folha secava ou morria, o brilho diminuía. Em alguns casos, né, o efeito da chamada folha fantasma, né, phantom leaf, após cortar parte de uma folha, a imagem ainda mostrava o contorno completo da folha original. Em 1949, receberam uma patente soviética, publicaram artigos descrevendo o método como conversão de propriedades não elétricas do objeto em sinais elétricos registráveis. Eles e alguns pesquisadores soviéticos posteriores interpretaram o brilho como evidência de um campo bioenergético.
bioplasma ou aura que refletiria o estado vital, saúde e até emoções do organismo. A técnica ganhou atenção no Ocidente nos anos 70, né? As descobertas psíquicas, né, atrás da cortina de ferro, popularizando-se em círculos esotéricos e de medicina alternativa. Então, isso virou realmente. Eu me lembro que nos anos 80, por exemplo, havia muita publicação a esse respeito, né? E líamos isto como se fossem realmente a nova, né, o novo Eldorado dos conhecimentos espiritualistas. Veremos que há questionamentos, e são questionamentos bem válidos, né? Nós não podemos saltar para conclusões muito rapidamente, como imaginamos. Então, as conclusões científicas a respeito vão questionar um pouco essas afirmações, né, que o meio esotérico começou a publicar. Estudos controlados, especialmente a partir dos anos 70, demonstraram que o brilho é descarga de corona, ionização e excitação de moléculas de ar, principalmente nitrogênio e oxigênio, sob forte campo elétrico. É o mesmo fenômeno físico que ocorre em isoladores elétricos, pontas afiadas sob alta tensão ou em certas condições atmosféricas. Por exemplo, as auroras boreais, né? Então, nós vemos aqui que já começa, né, o primeiro fator, é a ionização e excitação de moléculas de ar, o fenômeno que eu expliquei agora de pouco dos fogos de artifício, né? Ou que nós fazemos nos laboratórios de química, né, nos cursos iniciais ou no curso de química geral, né, você pega né, você tem uma chama, né, um bico de Bunsen, por exemplo, você molha um metal num sal de sódio, né, e você coloca na chama, ele vai liberar luz laranja. Você pega de crômio, ele vai liberar luz verde, né? Então, nós sabemos que cada tipo de substância química, os átomos são distribuídos, né, os elétrons são distribuídos em torno do centro do núcleo de maneiras diferentes, cada um vai dar saltos diferentes e vão produzir cores diferentes. Então, aqui nós já temos, né, uma questão séria, porque, por exemplo, dedos, mãos, folhas, né, são todos seres vivos que possuem muita umidade. Então, aí começa o questionamento: estamos vendo realmente a aura ou, né, a ionização da umidade do ar em volta do objeto? A umidade é o fator dominante. A água na superfície, suor, seiva, umidade residual, facilita a ionização e transfere carga para o filme, alterando fortemente o tamanho, forma, densidade e cor do halo. Folhas úmidas brilham mais. Ao secar, o brilho diminui. Dedos suados ou pressionados de forma diferente produzem imagens distintas, né? Então, nós aí ficamos, né? Precisamos refletir. Outros fatores físicos: voltagem e frequência aplicadas, pressão de contato, aterramento, umidade do ar, temperatura, contaminação da superfície, geometria do objeto e tipo de filme. Tudo isso pode influenciar essas fotos, né? Então, são muitas variáveis. Ainda nas conclusões científicas, eles vão dizer: bom, os objetos inanimados, como moedas, pregos, plástico úmido, produzem auras idênticas. No vácuo, né, sem ar para ionizar, não há imagem. Então, aí, né, o efeito folha fantasma é explicado por resíduo de umidade deixado no vidro, né, no filme, pela parte cortada. Se limpar a placa ou usar uma nova, o contorno desaparece. Então, isso mostra que realmente não é, né, um campo energético
que está realmente ali, que está sendo capturado pelo mecanismo fotográfico de alta tensão, né? Experimentos rigorosos, né, como o de Peck e outros publicados na Science de 76, mostraram que a maioria das variações atribuídas à vitalidade ou estado emocional se deve à umidade e fatores elétricos. Não há evidência de um campo energético metafísico ou bioplasma, além dos campos elétricos ordinários gerados por processos químicos e pela própria descarga. Um exemplo. No vídeo que eu falei no início, né, que nós falamos no início da doutora Thelma Moss, ela coloca um casal para se beijar, né, e os dedos deles, né, quase se tocando sobre a placa fotográfica, e nós vemos uma pequena variação do dedo, da foto do dedo tirada antes e da foto do dedo tirada depois, em que eles estão se beijando. E é nesse vídeo que ela diz: nós não sabemos o que estamos fotografando. Eu achei isso muito importante, porque ela não saltou para a conclusão de que é a aura. Mas, por exemplo, duas pessoas que estão se beijando, é claro que o batimento cardíaco aumenta, né? A dilatação aumenta nos tecidos corporais, os dedos, né, podem suar mais. Então, fica difícil dizer, né? Ah, o estado emocional alterou a foto, né? Sim, o estado emocional alterou a foto, isso é interessante, mas não é porque está sendo fotografada a aura. E eu sei, meus amigos, que nós estamos estudando um livro, né, espírita, de um autor espírita, que apresenta esses fatos como provas, né? Mas nós temos que ter o bom senso de dizer isso é um estudo, né? E o estudo tem que ser feito como tem que ser feito. Não é nossa intenção, né, dizer que não há evidências, talvez, nessas fotos de algumas coisas que precisam ser pensadas. Por exemplo, né, percebe-se que estados emocionais, doenças, né, tudo isso pode alterar essas fotos. Isso em si já é interessante. Agora, dizer que necessariamente estamos entrando, né, na fotografia da aura, nós já não temos meios de afirmar isso. Por exemplo, uma pessoa que está alterada por uma doença, é claro que o metabolismo dela mudou, né? Então, isso pode aparecer nas fotos, né? Mas nós precisaríamos ter mais pesquisas, mais, né, indícios de como tudo isso funciona, né? Nós não podemos saltar a conclusões, por exemplo, muito precipitadas, né? Nós vemos que temos uma tendência, né, a, a buscarmos, né, com a confirmação e tudo mais, mas é preciso este cuidado, né, para que nós não fiquemos, caiamos no ridículo diante de trabalhos científicos sólidos. Há coisas muito interessantes nas fotografias Kirlian, nós não podemos negar isto. Mas saltar à conclusão de que estamos fotografando a aura, isto ainda não pode ser dito, porque o efeito corona, né, e os fenômenos ligados à umidade e tudo mais, por exemplo, uma folha verde recém-colhida vai apresentar uma tonalidade. Quando ela está seca, ela vai apresentar outra, mas, né, um cientista pode dizer, claro, né, a quantidade de umidade já não é mais a mesma. Na folha seca, a umidade diminuiu consideravelmente. Então, ainda é cedo para dizer, né, que isto tudo pode ser fotos da aura. Aí nos é dado, né, nos são dadas as informações de que no Canadá, na Universidade de Saskatchewan, segundo noticiam as citadas autoras, um grupo chefiado pelos cientistas, as autoras do livro, né, da Cortina de Ferro,
chefiadas pelos cientistas Abraham Hofer e Harold Kelme, operando com um detector inventado pelo norte-americano David Thomson, que consiste em duas placas de condensador, um pré-amplificador e um registrador de linha, como de um eletrocardiógrafo, consegue delinear a distância à aura do corpo humano. Quando, por exemplo, um paciente entra numa sala, o detector determina a distância, se o seu nível de ansiedade é alto, médio ou baixo. Então, vejamos. Claro que isto seria uma prova, né, de um campo energético em volta do ser humano. Mas será que podemos saltar com essa rapidez? Essas perguntas, essas questões, questionamentos, experiências deveriam estar sendo repetidos, porque são muito importantes, muito interessantes, mas ainda é cedo para afirmarmos que estamos realmente medindo esse tipo de coisa. Por exemplo, mesmo que o experimento de Hoffer e Kelm tenha ocorrido exatamente como descrito, ele não demonstraria automaticamente uma aura metafísica. Por exemplo, imagine que o detector realmente consiga distinguir, sem contato, uma pessoa muito ansiosa de uma pessoa tranquila. Isso poderia acontecer porque a ansiedade altera variáveis fisiológicas que modificam o campo elétrico mensurável. Então, nós precisaríamos ainda analisar melhor isso. Seria um resultado interessante em psicofisiologia. Ser capaz de fazer isso já seria interessante, né? Mas atribuir imediatamente isso à aura, né, é relativo. Claro que para nós espíritas existe, né, esse componente energético em volta do ser humano. E mais cedo ou mais tarde nós teremos indícios, meios de fotografá-lo, medi-lo. Ele diz aqui, é, esse campo, se ele é mensurável, esse campo elétrico, magnético que nós produzimos em torno de nós somos uma pilha, né, de íons e substâncias químicas. É claro que nós geramos um campo magnético, né, correntes elétricas, mas variáveis fisiológicas, né? Uma doença poderia alterar certas variáveis fisiológicas que vão alterar a emissão desse campo magnético, que poderia ser medido. O fato disto acontecer já é muito interessante, muito importante. Nós poderíamos ter uma medicina de caráter mais energético, mas vemos que saltar rapidamente para conclusões, né? Ainda não estamos autorizados a fazer isso. Para demonstrar uma aura propriamente dita, seria necessário mostrar que o aparelho está detectando alguma entidade física nova ou campo específico, que não seja simplesmente consequência de eletricidade corporal, temperatura, umidade, movimento, respiração, eletrônica ambiental, etc. Então, é claro que a aura é também produto disto tudo, e é aí que está o problema. Porque a aura é uma somatória de todos estes componentes, inclusive corporais, né? Agora, nós teríamos que ter um jeito de separar nesta somatória que é a aura, de onde vem e quais são os componentes que não são necessariamente fisiológicos, né? Como ele diz aqui. Mostrar que o aparelho está detectando alguma entidade física nova ou um campo específico que não seja produto destes que nós, né, temos nessas variáveis indicadas. Então, isso tudo ainda é muito interessante, mas está em andamento. Nós não temos, né, meios de afirmar isto categoricamente. E então, é claro que esse tipo de pesquisa nos leva naturalmente a dizer: bom, então nós temos eletrodos que medem um estado,
né, um campo magnético em torno da pessoa, mas esse campo magnético, claro que ele faz parte da aura na nossa interpretação, né? Mesmo a parte física dele faz parte da aura, mas para um cientista materialista, ele vai dizer, bom, isso é só o campo magnético, produto da circulação de íons no nosso corpo, de substâncias, né? E o que é que nós vamos dizer, né? Este campo altera quando a pessoa está ansiosa. Bom, porque alterou variáveis fisiológicas, batimento cardíaco, né, umidade da pele, etc, etc, né? Então, taxa de liberação de radicais livres, né? Veja, é complexo tudo isso, né? Nós não podemos imaginar que é fácil darmos uma, uma conclusão definitiva sobre tudo isso de modo irresponsável, porque nós não podemos fazer isso, né? Então, tomemos cuidado, né, para não saltarmos a conclusões muito precipitadas que podem acabar indicando um equívoco da nossa parte, né? Agora, o que é que nós fazemos, né? O que nós fazemos é que as pesquisas elas precisam continuar. Então, por exemplo, existe um campo elétrico humano mensurável? Sim, e isto é indiscutível. O ser humano produz um campo, né, eletromagnético mensurável. O coração, cérebro, músculos, nervos e outras estruturas produzem sinais elétricos e campos eletromagnéticos. Então, é verdade que isto existe. Bom, isto provavelmente, né, pode ser incluído no sistema da aura, porque, como André Luiz vai nos dizer, e veremos na semana que vem, no nosso próximo vídeo, a aura é esse produto do mental, do emocional, do espiritual, do físico, das correntes né, magnéticas, químicas do nosso organismo. Ela é um produto, é uma somatória de tudo isso. Agora, como é que eu faço? Né, os eletrodos da Terra medem campos eletromagnéticos, mas como diferenciar isto, né, e separar isto de outros componentes? É complexo. Um detector capacitivo pode detectar propriedades elétricas do corpo à distância? Sim, em princípio pode. Duas placas condutoras podem formar um sensor capacitivo. Mudanças no campo elétrico e nas propriedades elétricas do ambiente podem ser registradas eletronicamente. Então, é possível fazer essa captação. Aquilo que os dois cientistas de Saskatchewan estão alegando que são capazes de fazer. É possível, teoricamente? Sim, é possível, né? Então, nós precisaríamos de mais pesquisas. Precisamos de mais pesquisas. O estado fisiológico emocional pode alterar essas medidas? Também é perfeitamente plausível. A ansiedade pode modificar sudorese, por exemplo, condutância da pele, frequência cardíaca, respiração, etc. E é claro que estas variáveis emocionais que produzem alterações fisiológicas vão produzir alterações no campo resultante. Então, isso também é. E saber isso é extremamente importante, porque nós, sim, poderíamos até produzir máquinas capazes de ler este campo, interpretar este campo e saber quando uma pessoa está alterada. Isso significa que existe uma aura no sentido dado pelos esotéricos? A ciência ainda não pode concluir positivamente isso, né? Então, quando nós falamos de provas, é porque nós já temos uma ideia da aura como uma somatória destas forças todas. E é claro que, por hora, o que nós conseguimos medir é esse campo elétrico, né, proveniente do ser humano. Há, inclusive, um livro, né, O Corpo Elétrico, e outros que falam destes fenômenos,
mesmo o Blueprint of Immortality, né, do Harold Saxton Burr, que é um livro muito interessante a respeito, né, de medidas elétricas feitas e que indicam, né, que há algo no ser humano mais do que simplesmente o corpo físico. Tudo isso é muito interessante. E nós vemos isto como um trabalho pioneiro que está caminhando para abrir fronteiras nos estudos que vão nos levar a uma ciência mais aberta à espiritualidade. Mas por hora, né, nós temos que tomar cuidado, não irmos apresentando isso como provas definitivas, conclusivas, absolutas, porque não são. Então nós temos que ter esse bom senso, né? Não há outro meio senão nós continuarmos fazendo pesquisas, né? Nós precisamos de mais pesquisas. E as universidades, os laboratórios, os empreendimentos privados, né, de empresas que possuem meios, por exemplo, né, as universidades deveriam, por uma questão de saúde pública, inclusive, né, trabalhar, né, para produzir pesquisas que procurem reproduzir, entender, testar, validar o que está por trás de tudo isso. E talvez daí nós tenhamos algo muito interessante. Recentemente nós vimos o debate sobre o mapeamento genético do ser humano e as empresas de seguro, né, querendo acesso aos dados. Porque se você sabe desde cedo que uma pessoa tem um potencial para ter um câncer ou ter uma doença cardíaca, bom, você já vai mudar a apólice de seguro dessa pessoa, né? Então, vejamos que, imaginemos que nós consigamos, né, que uma grande farmacêutica invista nesse tipo de pesquisa e que eles consigam medir esses campos, eh, perceber por estes campos quando uma pessoa vai desenvolver uma doença, etc. Imagine o impacto que tudo isso vai ter na vida humana, né? Então, nós muitas vezes não alcançamos esse conhecimento, primeiro, porque nós estamos desenvolvendo armas para, né, as guerras. Segundo, porque nós estamos interessados na tecnologia que produz conforto e na tecnologia que produz dinheiro rapidamente. Então, as farmacêuticas querem produzir remédios, né, que vendam e que façam dinheiro. Nós não tivemos acesso, então, a esse tipo de conhecimento, graças a Deus, porque nós não temos ainda evolução moral para entender a importância disso. E muitas vezes é melhor que não cheguemos muito rapidamente a tudo isso, né? Então vejamos, meus irmãos, que né, nós temos um trabalho aqui bastante vasto. Nós não podemos imaginar, né, que já temos provas conclusivas, que já está tudo determinado. Não, infelizmente não é, né? Dr. Zalmino, no livro, apresenta essas provas, as divide, né, em métodos eletrônicos, químicos, fotográficos, e isso é muito interessante, porque nós espíritas sabemos que por trás destes elementos todos, né, como, por exemplo, a capacidade de medir um campo magnético, esconde-se certamente, né, nesse campo magnético, há mais informações escondidas do que aquilo que estamos medindo. E por que não sejamos capazes de medir a totalidade de uma realidade, não quer dizer que ela não exista, né? Então temos que ter esse bom senso. Agora, nós também não podemos sair por aí dizendo, olha, existe, né, a aura está provada. Para nós espíritas não precisa ser provada, porque quando um André Luiz diz, né, a aura é esse campo resultante, né, dos sistemas orgânicos, emocional, fisiológico, espiritual, mental, na qual se reflete a evolução do ser, etc., etc., nós não precisamos de muito mais do que isso. Mas estamos falando com a ciência, né? E aí temos que entender que é preciso ir
no passo da ciência, ou pelo menos, né, com um bom senso requisitado pelo diálogo com a ciência. Então, meus amigos, isto dito, nós não vamos nos estender muito mais hoje, né? Como vocês viram aqui, nós já temos preparado, né, um terceiro estudo. Este estudo, eu asseguro a vocês, será muito interessante, porque não ficaremos restrito a estas questões de provas e tudo mais, mas pegaremos o conhecimento, como ele é dado pelos Espíritos, e nós entenderemos a importância da utilização deste conhecimento. Quantas vezes conversamos com as pessoas e eles nos dizem: eu estava tranquilo até que tal pessoa chegou. E a hora que ela chegou, eu senti uma coisa muito ruim que veio na minha direção. Como é que nós explicamos esses fenômenos, né? Entramos num lugar e nos sentimos muito bem, entramos no outro, nos sentimos muito mal. Encontramos uma pessoa, sentimos algo diferente. Então, nós veremos, né, que é possível. E o que significa a aura? Qual o seu impacto? Qual a sua importância nos níveis da realidade física, da realidade espiritual, do contato com a vida espiritual, do contato com as outras pessoas? Então, aí nós passamos a um estudo que é muito interessante, né? Que não vai se restringir às limitações que nos impõe a ciência, mas que nos permitirá irmos, né, pelas consequências mentais que podemos tirar disso tudo, muito além do que a ciência nos permite. Temos o direito também de fazer isto, né? O que fazem os livros, por exemplo, de ficção científica? Às vezes eles pegam o conhecimento atual da ciência e dizem, e se isso for levado às últimas consequências? Né? E aí eles projetam um futuro. Muitas vezes vemos que acertam, né? Então é isso, meus irmãos. Nosso tempo hoje será mais curto que habitualmente, né? Mas nós faremos um terceiro estudo realmente com a parte que é aquela informação trazida pela espiritualidade para todos nós, ok? Então nós agradecemos o carinho, o interesse, pedimos, sugerimos que divulguem, né? Porque pessoas que querem realmente entender espiritismo precisam estudar o perispírito. Então, é fundamental. Se você é professor de mocidade espírita, animador de grupos de estudos, palestrista, conferencista, enfim, né, você precisa entender esta, este assunto fundamental. Então, nós agradecemos, meus amigos, pedimos ao Senhor que nos abençoe a todos, que ilumine nossas vidas, que fortaleça o nosso desejo de aprender, de crescer, de melhorar, que nós possamos continuar avançando, né? Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe.